Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Teologando. Eu sou o pastor Anderson Alexandre e juntos nós vamos refletir a respeito da seguinte temática: homilética, a arte da pregação. Então nós vamos pensar sobre a homilética, mas antes eu quero fazer o oferecimento do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada, Educação Teológica com Excelência. Você que é da região de Maringá, você pode estudar conosco no curso presencial. Você que nos assiste em outras cidades do Paraná e também em outras regiões do Brasil e do mundo, você também pode fazer o curso no Setebari online. Nós temos o curso do Setebari EAD. Nós temos alunos da Europa, da África, dos Estados Unidos, de várias partes do Brasil. E nós queremos que você venha ser um dos nossos alunos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Teologando. E a temática de hoje é homilética, a arte da pregação. Dentro da teologia, você estuda a homilética. O termo homilética vem do grego homiletikos, que significa escolhido e correto. Um outro termo grego também é o termo homilia. Homilia significa discurso. Portanto, a disciplina de homilética nos ensina como preparar um discurso religioso, como preparar um sermão. Antes de nós adentrarmos nos 3 tipos de sermões que existem dentro da homilética, eu quero fazer aqui uma definição do termo pregação e uma definição do termo sermão. Vamos lá? Pregação versus sermão. Será que há uma diferença? Afinal, o que é pregação? O que é sermão? O termo pregação vem do grego kerisso, que significa o anúncio do Evangelho, o anúncio da palavra de Deus. O termo sermão vem do latim sermo, que significa discurso, que significa um discurso falado. Martyn Lloyd-Jones, um grande teólogo da Inglaterra no século XIX, ele vai fazer uma distinção entre pregação e sermão de modo muito interessante. Ele vai dizer que a pregação é Deus que dá, o sermão somos nós que preparamos. Ele diz que a pregação é aquela mensagem profética, aquela mensagem direcionada pelo Espírito de Deus à igreja, enquanto que o sermão é o discurso que nós elaboramos. A minha recomendação é que venhamos buscar em Deus, por meio de uma vida de oração, de jejum, de santidade, de comunhão com o Senhor, a pregação. E por meio dos estudos, de um curso de teologia, biblioteca, leituras e pesquisas, devemos elaborar o sermão. Ao fazer essa junção, a pregação que vem de Deus e o sermão que vem dos nossos estudos, da nossa dedicação, do nosso temor a Deus, da nossa reverência e zelo pela preparação, ao fazer essa junção, é claro que iremos entregar uma mensagem poderosa à igreja local. Martyn Lloyd-Jones ainda define a pregação da seguinte maneira. Ele pergunta em seu livro Pregação e Pregadores: o que é pregação? E ele responde: a pregação é um mistério. E ele argumenta: porque muitas vezes eu me preparo, me dedico, subo no altar para pregar e eu saio decepcionado. Enquanto que outras vezes
devido a uma agenda concorrida, eu não consigo estudar, não consigo me preparar, subo no altar e sou surpreendido pela graça de Deus e eu vejo uma grande pregação ministrada ao coração da igreja. Portanto, para Martyn Lloyd-Jones, a pregação é um mistério. Martyn Lloyd-Jones ainda diz em seu livro Pregação e Pregadores que a pregação é lógica com fogo. A pregação é lógica com fogo. Um outro teólogo, E.M. Bondes, um grande teólogo da área da oração do século XX, ele vai dizer no seu livro O Poder através da Oração, ele vai dizer: quanto tempo se leva para formar um pregador? E ele diz: leva-se 20 anos para formar um ótimo pregador. Por quê? Porque leva-se 20 anos para formar um homem. É dele a famosa frase: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. É dele também a frase de que os melhores sermões não saem das academias teológicas, mas sim do local que é reservado para a oração. É dele também a seguinte frase: homens mortos geram sermões mortos, e sermões mortos matam. Portanto, que eu e você, pregadores e pregadoras da palavra do Senhor, que nós possamos buscar a pregação em Deus, a iluminação do Santo Espírito, por meio de uma vida de oração, de jejum, de obediência à palavra, uma vida de santificação e comunhão com o Senhor. Além disso, e junto a uma vida piedosa, que venhamos também ter uma vida dedicada aos estudos, fazer a pesquisa, a leitura, elaborar um ótimo sermão que cabe a nós, fazer com temor e zelo para com as coisas de Deus. Se eu e você unirmos entre a busca por uma ótima pregação e a busca por um ótimo sermão, tenho certeza que nós iremos entregar uma mensagem poderosa à igreja local. Agora, vamos então analisar os 3 tipos de sermões que existem dentro da homilética. O primeiro tipo de sermão é o sermão textual. Você pode anotar, onde você estiver agora, você pode fazer as suas anotações. O que é o sermão textual? Daqui a pouco eu farei a definição. Um segundo tipo é o sermão temático. O que é o sermão temático? Daqui a pouco eu vou dar a sua devida definição. E o terceiro é o sermão expositivo. O que é o sermão expositivo? Então vamos lá. Nós vamos estudar agora o sermão textual, o sermão temático e o sermão expositivo. O que é o sermão textual? O sermão textual é aquela pregação que se baseia em um versículo e no máximo até 3 versículos. Este é o sermão textual. É aquela pregação que o pregador, a pregadora, lê o texto e permanece no texto. Portanto, em um versículo, ou no máximo até 3 versículos, o pregador, a pregadora, retira o tema e as divisões daquele pequeno texto. Um exemplo? Vamos lá. João capítulo 14 e o versículo 6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu tenho este texto, é um versículo só. E eu vou colocar nesta pregação a seguinte temática. Quem é Jesus para o homem? Em primeiro lugar, Jesus é o caminho. Em segundo lugar, Jesus é a verdade. Em terceiro lugar, Jesus é a vida. Então perceba, o próprio texto me deu o tema e me deu as divisões. Entende?
Então, o sermão textual é aquele que se baseia em um versículo e, no máximo, até 3 versículos. Esse é o sermão textual. Um outro tipo de sermão é o sermão temático. É aquele famoso sermão em que, normalmente, a membresia diz: nossa, o pastor começou em Gênesis e terminou no Apocalipse. Este tipo de sermão é válido e está dentro da disciplina teológica homilética. É o sermão temático. O sermão temático começa com um texto, chega no tema e as divisões estão espalhadas pela Bíblia toda. Vamos ver um exemplo? Eu trouxe aqui um material do curso de teologia do CETEBARE, o livro de homilética, e na página 24 nós temos aqui um exemplo de um sermão temático. Então vamos lá, eu tenho o seguinte sermão, com base no livro de Jó, capítulo 1, eu quero meditar com a igreja sobre o seguinte tema: Satanás, o nosso inimigo. Satanás, o nosso inimigo. Com base em Jó, capítulo 1. Este é o tema. Satanás, o nosso inimigo. Agora, as divisões não estarão no livro de Jó. As divisões estarão espalhadas na Bíblia toda, respeitando o começo, meio e fim, respeitando uma ordem crescente de ideia. Vamos ver? Primeiro lugar, sua origem. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 ao versículo 17. Agora eu não prego mais no livro de Jó. Durante a pregação, eu vou agora pregar em Ezequiel 28, versículo 12 ao versículo 17. E vou tratar da origem de Satanás. Segundo lugar, sua queda. Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 15. Agora eu não estou mais no livro de Jó, não estou mais no livro de Ezequiel. Estou no livro de Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 15. E vou pregar sobre a queda de Satanás. Terceiro lugar, seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 11 ao 12. Vou pregar sobre o poder de Satanás a partir de Efésios capítulo 6, versículo 11 e o versículo 12. Quarto, suas atividades. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4 e o versículo 4. E quinto, seu destino. Mateus capítulo 25 e o versículo 41. Então perceba, eu comecei em Jó, cheguei no tema, mas as divisões estão espalhadas pela Bíblia. Primeiro lugar, sua origem em Ezequiel 28. Em segundo lugar, sua queda em Isaías 14. Em terceiro lugar, seu poder em Efésios capítulo 6. Em quarto lugar, suas atividades em 2 Coríntios capítulo 4 e o versículo 4. E, em quinto lugar, seu destino, Mateus capítulo 25 e o versículo 41. Então, este é o sermão temático, que começa com um texto, chega no tema e as divisões estão espalhadas pela Bíblia. Este tipo de sermão faz parte da homilética, é recomendado quando se há uma necessidade de trazer um estudo, uma doutrina bíblica para a igreja local em referência a um problema que a igreja está enfrentando. Então, na mocidade, nos jovens, está tendo um problema em relação à necessidade de ter uma vida santa. Ao invés de pregar em um único texto, traga o que a Bíblia diz a respeito da santidade, de Gênesis a Apocalipse. Uma outra igreja está tendo uma certa dificuldade com o dízimo. Ao invés de trazer só um texto, traga o conteúdo da Bíblia toda em relação ao dízimo, no intuito de trazer esclarecimento e fazer uma apologia a uma temática, a uma doutrina
bíblica. Agora, nós vamos ver o terceiro tipo de sermão, que faz parte da homilética, que é o sermão expositivo. O sermão expositivo é a cereja do bolo. O sermão expositivo é o mais recomendado pelos estudiosos, pelos teólogos. Por quê? Pensa bem comigo. O que é o sermão expositivo? O sermão expositivo, ele é baseado em uma passagem bíblica de 4 versículos em diante. Então, normalmente é um milagre, é um conteúdo, uma porção bíblica, é uma passagem bíblica. Exemplos. Eu vou pregar sobre a abertura do Mar Vermelho. Eu vou pregar somente esta passagem. Um outro exemplo, eu vou pregar sobre o cego de Jericó. Então, eu vou pregar somente esta passagem. Um outro exemplo, eu vou pregar sobre a descida do Espírito Santo sobre os discípulos na festa de Pentecostes. Eu vou pregar somente esta passagem. Então, o sermão expositivo se baseia em 4 versículos em diante. E por que ele é fundamental e recomendado pelos estudiosos? Porque faz o pregador se aprofundar mais naquele texto. Porque pensa comigo, você tem 45 minutos a 1 hora para pregar uma porção da Bíblia, para pregar uma passagem bíblica, para esmiuçar e expor aquela narrativa bíblica. Claro que o pregador, a pregadora, terá condições de se aprofundar melhor no texto. Então, este é o sermão expositivo. O sermão expositivo se baseia em 4 versículos em diante e tem o objetivo de expor uma narrativa, uma história, uma porção bíblica, que tenha começo, meio e fim. Expor uma passagem bíblica, uma única história, um único assunto. Este é o sermão expositivo. Então, hoje nós vimos a respeito da homilética. E eu faço aqui a questão de reforçar a importância de você usar um esboço, um pedaço de papel, anotar os principais tópicos, anotar o tema, o texto, quando você for ministrar. É claro que você não vai ficar preso no papel, mas se faz importante você ter ali as suas anotações, porque essas anotações vão te auxiliar na exposição da palavra de Deus. Portanto, hoje nós vimos a disciplina teológica de homilética, a arte da pregação. Oferecimento Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada, Educação Teológica com Excelência. Eu sou o pastor Anderson Alexandre, você pode nos seguir nas redes sociais e também enviar um e-mail, uma mensagem para nós. Está passando aqui na sua tela o nosso e-mail, o nosso WhatsApp. Que Deus nos abençoe e o programa Teologando vai ficando por aqui. Até mais!